Boa tarde, meu povo. Estamos ao vivo aqui pela Contribuinte TV nesta quarta-feira para bater um papo aqui com duas pessoas que estão movimentando aqui o Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Fiz questão de abrir esse espaço. Antes de falar deles, né, eles que representam a Associação dos Beneficiários da CACEMES do Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui com o Géder e com o Figueiredo. Eu quero deixar bem explícito e aberto aqui o espaço para o outro lado também, porque a Contribuinte TV tem compromisso com a democracia e a gente vai sempre ouvir os dois lados. Isso eu acho que vale muito para vocês, porque até já abrindo e desejando boas-vindas, dizer que o espaço aqui da Contribuinte TV vai estar sempre aberto, Géder e Figueiredo, é que a gente vê que geralmente quem está do lado do poder que tem os espaços e quem quer de alguma forma questionar, fiscalizar, porque é a função de vocês, afinal vocês representam essa associação dos beneficiários, vocês nem sempre têm esse mesmo espaço, né? Então eu quero dizer para vocês aqui, já cumprimentando, que aqui na Contribuinte TV vocês podem falar o que quiser, o espaço está aberto e muito obrigado, viu, por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente aqui, é muito importante para a gente. Bem, primeiro, boa noite aos nossos internautas. Temos aí a grata satisfação de ter recebido essa oportunidade de falarmos sobre o nosso movimento, sobre a nossa luta. Sim. E agora eu vou deixar o meu parceirão aí, Figueiredo, dar o seu boa noite aí, né? Maicon, eu gostaria de agradecer, tá, em nome dos beneficiários da CACEMES, esse espaço que você está dando para a Becames, para a gente poder ter a oportunidade, né, de colocar aqui a visão e a voz dos beneficiários em relação à nossa Caixa de Assistência ao Servidor. Então, esse espaço que você está abrindo para a gente tentou em vários outros lugares. Infelizmente, a gente sabe como que funciona o sistema, não tivemos essa oportunidade. Então, agradecer de coração essa oportunidade que você está dando aqui para a gente poder conversar a respeito da nossa Caixa de Assistência ao Servidor, a CACEMES. Que é tão importante, né? Afinal, são mais de 200 mil beneficiários, né? Eu quero saber de imediato, aí vocês vão se revezando aí nas respostas, vocês que são presidente e vice, né? Isso. A Becames, que é o Isso. Beca- A Becames, enfim, Associação dos Beneficiários sim. da Caixa Assistencial de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Sim, a Becames, que é o abreviado, né? Eu quero saber o seguinte, quais estão sendo os principais questionamentos hoje da Becames, principalmente sobre essa gestão que está sendo conduzida pelo Ricardo Hayashi há 24 anos, né? Eu tenho 30 anos aí, então tinha 6 anos ele já estava ali Digamos à que é o frente, mesmo né? time, só troca a posição de camisa. Um joga de volante, outro joga de lateral esquerdo, outro joga Mas de é lateral ele direito. que está na presidência nesses 24 anos, ou não? Não, O os primeiro últimos presidente, 12, né? o primeiro presidente foi o Lauro Davi. Davi, né? E aí, depois do Lauro Davi, o Hayashi assumiu e Mas é a mesma gestão nesses sim, 24 anos. o né? mesmo grupo. E aí eu quero saber o seguinte, quais estão sendo as principais reivindicações de vocês hoje para com essa gestão atual aí? É uma gama de reivindicações. Sim. Mas nós começamos pela palavra transparência, é a principal delas. Porque nós temos aí no montante dos últimos 2 anos, desde meados de 2023, após uma Assembleia Geral extraordinária, né? Aquela que eles implantaram um desconto fixo de R$ 45, ao qual foi apoiado pela Assembleia, o governo do Estado, um aporte de R$ 60 milhões para que esses 45 caíssem para R$ 35. E naquela época, um dos conselheiros afirmou em vídeo que ele teria esse desconto teria uma validade de 1 ano para ser feita uma reavaliação dela. E eles, primeiro, que nunca fizeram isso, muito pelo contrário. Numa Assembleia Geral Extraordinária em dezembro de 2024, nós buscamos colocar essa pauta lá e alegaram que não colocariam por ter pautas fixas, sendo que no próprio diário que eles fizeram, o anúncio no Diário Oficial, não tinha pauta, né? Então, já começa por aí. E, infelizmente, nos falta transparência, falta lisura, algo muito obscuro que acontece na CACEMES, contratos que nós, beneficiários, não sabemos como foi celebrado, a que passo foi celebrado, a que custo foi celebrado e qual é o comprometimento, por exemplo, da estrutura da CACEMES, do seu material imóvel, aquilo que possa comprometer o estrutural da CACEMES, que foi comprado com o dinheiro do beneficiário, com o dinheiro do funcionário público, estadual, Sim. municipal, o qual deixa uma parte do seu sangue, a parte do seu suor, aonde a CACEMES recebe mensalmente e não tem inadimplência. Porque já vem descontado. A CACEMES recebe primeiro que eu, que sou funcionário público. Você entende? Então, Já cai na hora, já, né? É igual consignado, que o funcionário público ele sofre de consignado. Já desconta na hora. É né? antes de você receber. Então, é um negócio complicado. É mais ou menos por aí. Então, o que eu quero saber, até levantando isso pro
Figueiredo sobre essas questões que você levantou de transparência e tudo mais, uma narrativa que é vendida errado. Uma das coisas que eu lembro, e a contribuinte está sempre acompanhando aqui o Estado de uma forma geral, é que o Hayashi, quando ele se reelegeu para esse novo mandato, ele falou que tinha superávit. E aí esse episódio envolvendo a Assembleia Legislativa, que a gente acompanhou, até quero parabenizar aí, não tomando lado, né? O nosso lado é a notícia. Mas, assim, parabenizar a atuação do João Henrique Catan, que tem cobrado essa transparência da CACEMS. O único, né? Até Uma agora. das coisas que ele tem questionado, Figueiredo, passando a bola para você, é principalmente sobre esse discurso do Hayashi, que ele falou que tinha um superávit e logo após a eleição ele foi lá na Assembleia, precisou desses 60 milhões de aporte e um desconto era de R$ 35? Ah, não, era de 60. 45, Caiu só 10, né? caiu 10. Mesmo depois de 60 milhões. Que eu Caiu quero uma saber, Coca-Cola. que eu quero Não saber pode fazer propaganda, né? Mas agora já foi. não foi. Caiu um refrigerante de cor preto. Pronto. O que eu quero saber, Figueiredo, é o seguinte: é por aí mesmo? Ele falava que tinha superávit e após essa eleição ele mostrou, pelo menos, foi atrás do poder e atrás de dinheiro? Como todo bom político, na campanha você promete mundos e fundos, né? E aí quando você consegue atingir o seu objetivo, a realidade ela passa a ser outra totalmente diferente. E realmente foi isso que aconteceu. Na campanha ele alegava que a CACEMS estava bem financeiramente, né? E logo depois que foi eleito na sua primeira assembleia, em 2023, foi feita essa proposta aí, em pautas de votações de criação de taxas, né? Para poder cobrir aí o déficit da CACEMS. E depois dessa Assembleia de 2023, Maico, que começou aí todo esse movimento do descontentamento. Eu falo para o Géder, falo para os beneficiários nos nossos grupos que a gente tem um pouco de culpa nesse processo. Sim. Porque nós deixamos nos últimos anos, eu participo das Assembleias da CACEMS desde 2017, Sim. né? E sempre via como que funcionava o sistema das Assembleias. O Hayashi, ele sempre, da forma dele, conduzia as Assembleias do jeito que ele queria, né? Pagava condução, alimentação para beneficiários do interior do estado vir. E geralmente era em torno de 300 a 400 servidores, no máximo, que tinha nessas assembleias, né? Inclusive nessa assembleia que teve na votação da aprovação dos R$ 45, foi uma votação feita na hora lá, foram 300 e poucos votos favoráveis contra 7 contra, e eu era um desses 7 que foi contra a criação dessa taxa. E dali surgiu o movimento, então, que a gente não conseguia entender. Na campanha ele falou uma coisa, logo em seguida ele fez outra, criou uma taxa que prejudicou milhares e milhares de servidores públicos, porque essa taxa ela foi colocada na margem de consignado do servidor. Para você ter uma ideia, hoje em dia, a gente sabe que quando o servidor está um pouquinho apertado financeiramente, a primeira coisa que ele faz é tentar correr para o consignado para se salvar. Só que essa criação dessa taxa aí, de R$ 45, na época ela poderia chegar até 240, salvo engano. 240. Aí quando foi levado para a Assembleia essa discussão, porque foi criado no dia seguinte da Assembleia, um grupo de servidores se reuniu, né? Fez uma reunião com o Dr. Ricardo Hayashi na CACEMS, explicando a situação para ele. Ele não quis reverter a situação. Foi feita uma coleta no estado todo de 3.500 assinaturas para a convocação de uma nova Assembleia para a derrubada dessa taxa. Sim. Ele simplesmente sentou em cima do abaixo-assinado, dizendo que CPF não falava com CNPJ. E é interessante, porque a CACEMS ela foi criada pelos servidores públicos do Estado para os servidores públicos do Estado, todos com CPF. Então, nesse momento, ele não aceitou. E a partir daquele momento, então, nós criamos os grupos descontentes com a CACEMS. Estamos trabalhando desde então em cima dessa situação, porque o que nós buscamos é a transparência, como disse o Jader. Nós não temos acesso a nada, às informações. Nós somos os verdadeiros donos da CACEMS, nós temos esse direito. E pelo estatuto, que reza o estatuto, era obrigação do presidente da CACEMS seguir esse estatuto. Mas, infelizmente, nessa mesma Assembleia de 2023, foi aprovado no seu artigo, a mudança no artigo 22, né? Sim. Que dá plenos poderes para... 32. 32, que dá plenos poderes para o Conselho Administrativo, ou seja, hoje... NOPQ.
Ou seja, hoje o Conselho Administrativo da CACEMS, eles podem fazer acontecer dentro da CACEMS sem passar pelo crivo da Assembleia Geral. Isso para a gente é inaceitável. Sim. Né? Nós somos aí, que nem você falou, aproximadamente 211 mil beneficiários, mas com direito a voz e voto nas assembleias, nós somos aproximadamente 70 mil servidores. E o que nós estamos buscando é isso, nós queremos ser respeitados nesse ponto, né? De ter voz, de poder saber o que está acontecendo com o nosso plano de saúde, porque até onde a gente está vendo, a CACEMS ela está à beira de um precipício. Né? A administração quer desenhar a bolha que o Dr. Ricardo Hayashi vive, eles querem desenhar que está a mil maravilhas. Mas quem está aqui na ponta, aqui embaixo, sabe? A falta de médico, a falta de condições de atendimento, né? Não só aqui na capital, principalmente no interior, cidades pequenas. Então, Maico, por isso que eu falo para você, a importância desse espaço que você está dando para a gente aqui, ela é muito grande, porque até então a gente não tinha como falar isso para os servidores do Estado. O nosso alcance ele é muito pequeno ainda, né? Mas a gente quer poder ter a oportunidade de chegar aí nesses 70 mil beneficiários que têm direito a voz e voto, para que eles entendam a verdadeira realidade que a CACEMS está vivendo. E não é brincadeira. A CACEMS é um plano de saúde que mais cedo ou mais tarde qualquer servidor vai precisar dela. Né? Então a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar para resgatar e fazer com que a CACEMS volte a ser um bom plano de saúde com valores justos, né? E com atendimento digno para o seu beneficiário. Inclusive, eu faço um adendo aqui na fala do meu parceiraço aqui, o Figueiredo, que inclusive nós somos matéria-prima para os fake news aí, né? Que sai cacetando a gente é tudo, mas isso aí é água de salsicha. O que acontece? É interessante que você falou sobre o deputado Catan. É interessante frisar isso aqui. Nós não temos vínculo político com ninguém. A associação aceita o apoio de Tanto imprensa, que é o que a gente está dando aqui, aceita o apoio de deputados. Vocês querem, até deixando claro, vocês estão trabalhando por uma causa, e a causa é melhorias para os beneficiários da CACEMS. Olha só que coisa tão interessante, né? O deputado Catan abraçou essa causa porque ele percebeu injustiça, tanto que muitos dizem, esse pessoal é da direita, que quer... É bom nós tocarmos nesse assunto para o pessoal ficar sabendo. Esse pessoal é da direita, que quer tomar CACEMS. Cara, eu acabei de falar a você em off aqui, quantos anos eu tive acompanhando o movimento de esquerda no Mato Grosso do Sul. E o deputado Catan, que seja ele de direita, mas ele está defendendo o funcionário público que é de direita, que é de esquerda, que é do centrão, que é o isentão. Porque aqueles 400, 500, 600, R$1.000 que desconta na conta do funcionário público é do funcionário público da esquerda e da direita, do centrão, do isentão, daquele que não quer saber da briga. Desconta do mesmo jeito. Então isso é representatividade de fato. E aqui é a nossa busca, por exemplo, nós temos fé que os outros deputados consigam entender isso, enxergar isso, que a nossa luta... E se tivesse o apoio do PT, tudo certo. O importante é os beneficiários. Estamos aqui. Só que o Kemp é amiguinho do... Não existe ideologia política na nossa luta. A gente não vai entrar nessa célula, até porque é bom evitar essas discussões, porque nós temos o nosso foco, mas nós sabemos que nós temos... Tem parente dele lá, tem parente de X, tem parente de Z, deputado, tem parente de deputado Y lá dentro. Então, assim, é difícil nós termos visto ontem um deputado dizer assim, bem, eu cheguei na CACEMS, eu fui muito bem atendido, nós precisamos rever. O cara é deputado, parceiro. O cara é deputado. E o servidor que ganha menos ali, né? Vai jogar o deputado no corredor? Exatamente. Não, e outra, eu te pergunto. E pergunto mais. Eu quero ver quem vai fazer isso para o deputado depois ter a ponta da tribuna para falar assim, eu cheguei lá na CACEMS e fui mal atendido. Inclusive, deixo registrado aqui também, a culpa, essa luta, não é contra o funcionário, contra o enfermeiro, contra um porteiro, contra o atendente. Não, eles fazem o trabalho deles. Até porque nós precisamos entender que quem procura um hospital, ele não procura para comprar uma caixinha de cerveja e um quilo de carne para assar, bicho. Ele está pedindo ajuda. Sim. Você procura um hospital pedindo ajuda. Com isso, você tem que entender que só o acalanto de você for bem atendido, você ser ouvido, às vezes não soluciona o teu problema, mas já te dá um acalanto, já te dá uma esperança naquilo que você está fazendo. Sim. O brabo é você chegar, às vezes, no hospital, como ocorre no Estado, isso aí a gente não pode deixar de falar. Eu tenho caso aqui, um relato de uma funcionária pública, que ela está lá em Dourados desde sábado da semana passada, esperando fazer exames. Sim. Né? Então, assim, mas peraí, ela é funcionária pública estadual, paga quase 2 contos pela CACEMS, aí ainda o presidente da Caixa Assistencial tem a capacidade de falar assim, não, nosso plano é o mais barato do Estado. Só que ele esqueceu que 5,25% quem coloca é o Estado. Então, e outra, não é o barato. Não existe vínculo de lucro.
Não é previsto esse vínculo de lucro na Cacemes. Eu não posso querer pegar uma tabela comparada de Unimed, Rap Vida, eu não sei nem se o Golden Cross existe mais, eu não lembro. Mas vamos pegar esse pessoal, os tops. Não é quem é top, não é a corrida, bicho. Eu não estou tomando tomada de tempo na Fórmula 1. Eu tenho que pegar o funcionário público, levar ele para dentro do meu hospital, o qual ele paga, e fazer um atendimento dele. Eu não consigo entender qual é a finalidade mercadológica que ele enxerga nisso. Sim. Não tem essa finalidade de pegar a Cacemes e ficar oferecendo para planos de saúde, ficar vendendo cartão como é feito lá em Dourados. Sim. Tem um cartão que você paga, ser atendido nas estruturas da Cacemes. E ainda mais, existe aquela situação de você chegar lá na Cacemes, existe uma terceira empresa inserida dentro da Cacemes, que agora vai tomar o tombo, porque a Cacemes está fazendo essa verticalização, que isso aqui para mim, com todo respeito ao meu parceirão aqui, peço até licença por isso, é conversa fiada, isso é fuleiragem, sou eu que estou falando. Então, o Chandler falando. Não é eu falando. Então, assim, você vê, cara, a minha preocupação é, você trabalha com comunicação, está sendo muito democrático aqui, já deixou avisado no começo dos vídeos, Exatamente. que venham aqui colocar o seu contraponto, a tua posição, mas, assim, é interessante que nós saibamos. Eu preciso entender, eu não consigo, a minha capacidade cognitiva não consegue aceitar de qual é a finalidade de pegar o nome Cacemes, eu já estou saindo até do tema, pegar o nome Cacemes e colocar dentro de um banco, bicho. Eu quero saber, eu quero esse contrato, ninguém mostra. Não, nós estamos no contrato a cláusula de sigilo. Sigilo para mim, que sou beneficiário? Sigilo para mim, que assino? Não, o pior de tudo não é nem só você ser o beneficiário, que é aí que eu quero até estender uma outra pergunta. Você é representante da Associação dos Beneficiários. E essa é a minha pergunta para vocês. Já foi oferecido, eu não estou falando em direção, dinheiro, estou falando de espaço dentro de um consenso, de um diálogo, porque uma das coisas também que a gestão da Cacemes é marcada, até quero aqui fazer um adendo dessa questão que eu falei do Camp, e eu não estou aqui criticando, você disse tudo. Uma associação, quando ela é aberta, se ela está defendendo uma causa, seja deputado bolsonarista, petista, centrão, se ele abraçar a causa de vocês vão conversar, porque Sim. ele tem um mandato, ele tem lá a voz da tribuna, enfim, entre outras coisas. E a gente sabe hoje, eu não estou acusando, é só ver recentemente os fatos. O Camp, a base do PT, é sim pro lado do Hayashi. E eu vou falar o porquê, e essa é a minha pergunta. A pergunta gira em torno disso, porque acusam, né, o Hayashi, eu quero saber se isso é verdade, dele ter aberto espaço lá dentro da direção, dentro da Cacemes, para sindicatos. E vocês sendo uma associação, isso eu quero saber, se tem sindicatos lá abraçados com ele, já foi oferecido um espaço democrático também para a associação que representa os beneficiários? Você quer que eu responda ou você responde? Deixa eu abrir essa aí, Marcos. É uma coisa que eu bato sempre em cima, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, né, colocando a cara a tapa, depois de todas as movimentações ter criado essa associação, porque a gente entendeu que a partir do momento que ele falou que CPF não falava com CNPJ, aí CNPJ fala. Sim. Então foi em cima disso que a gente trabalhou. E uma coisa que eu fico muito indignado, porque esse papel aqui, quem deveria estar fazendo eram os sindicatos, os nossos representantes. Porque o sindicato se entende o quê? Que ele atende os interesses dos servidores públicos. E o engraçado é que são os maiores, né? Os maiores sindicatos do estado de Mato Grosso do Sul hoje estão dentro do Conselho Administrativo da Cacemes, né? Fazem parte do Conselho Administrativo da Cacemes e não aceitam, em hipótese nenhuma, que os servidores levantem a mão contra a Cacemes para reclamar. Porque se acontece isso, o sindicato, ao invés de sair em defesa do servidor, ele sai em defesa da Cacemes. Mas por que isso, Marco? Por quê? Tem sindicalista que ele recebe como servidor público, o salário dele cai na conta. Recebe da Cacemes. Recebe no sindicato. No sindicato. Como sindicalista e recebe da Cacemes. E ainda tem uns que recebem das federações e confederações. E aí tá fácil, né? Então, meu amigo... Você vai soltar uma teta dessa aí? Você vai querer largar a mão disso, você vai querer que alguém aponte o dedo para alguma coisa errada ali dentro do sistema? Não vai. E respondendo a sua pergunta, sim, já ligaram para mim, já ligaram para o Géder para uma conversa em particular, vamos conversar, vamos tentar, porque para a gente não tem acordo. Não tem... como a gente pode colocar assim, nós não temos preço, porque a nossa luta ela é única e exclusivamente pelo nosso plano de saúde. Existe uma preocupação muito grande
com o que está acontecendo com a Cacems. A forma de administração, para nós, ela é obscura, entendeu? É uma caixa preta que a gente sabe que é muito difícil. Ontem estava comentando isso na Assembleia Legislativa com alguns colegas, né? E a gente fica triste de ver que os deputados, enquanto o Catan fazia o pronunciamento na tribuna, deputado fazendo reuniãozinha, olhando o celular, como se fosse um deboche, né, Sim. aos funcionários que estavam ali. Aí, a partir do momento que todo mundo saiu do plenário, aí surgiu essa situação de alguns deputados se manifestarem em relação à Cacems. Como vocês estavam falando, deputado, parente de deputado chegar, qualquer um que chegar no hospital da Cacems e ser bem atendido, isso não quer dizer que isso é um direito que o servidor tem. Exatamente. Por quê? Porque nós pagamos por isso, entendeu? Sai do nosso salário. Esse dinheiro que é pago para a Cacems muitas vezes faz falta para o servidor que ganha pouco. Sim. A gente sabe. Então, esse atendimento que nós recebemos lá dentro faz parte do trabalho e os profissionais atendem muito bem. Eles, como se diz assim, eles fazem isso por amor à profissão, né? Então, eles não têm culpa do que está acontecendo, mas é obrigação da instituição atender bem você quando você ali chega. Então, assim, a gente fica preocupado com essa situação porque os sindicatos estão tomando conta, né? Para você ver, tem sindicalista da FETEMES, sindicalista das maiores federações, da FESERP, né? Então, são pessoas fortes, poderosas no Estado, né? E que colocam ali dentro. E aí eles falam que não tem vínculo com o governo. Para você ter uma ideia, tem uma das conselheiras é indicada pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Aí você ouve o deputado falar na tribuna lá, não, mas a Cacems não é problema nosso, é problema do servidor, eles têm que fazer as assembleias. Mas essa conselheira indicada, que eu quero saber, isso é importante e com certeza isso vai para a corte. Essa conselheira que foi indicada pelo governo do estado, que vocês estão falando, essa conselheira está hoje nesse núcleo administrativo que foi reeleito? Ela faz parte do conselho administrativo. Ela é servidora do governo do estado. Governo do estado. Cedida. Na condição de conselheira. Não, na realidade ela não é cedida. Ela é servidora do estado, mas ela trabalha também no estado. Função, perdão, corrigir na função. E ela é indicada pelo estado para poder fiscalizar ali a Cacems, né? Então ela está dentro do conselho e recebe para isso também, porque todos os conselheiros, uma coisa que me deixa muito indignado é que se você abrir o portal da transparência hoje no estado de Mato Grosso do Sul, você vai abrir lá governador Eduardo Riedel, tá lá o salário dele lá, quanto que ele ganha, entendeu? Você abre o portal da transparência da Cacems, a gente não sabe. Não, mas pera aí, até desculpa, a gente não está levando para a política aqui, mas na verdade a gente tem um questionamento até do contribuinte. O governo do estado não é transparente também. Não é transparente lá com relação a salários, não é transparente em relação a muita coisa. Então parece que a gente caminha no estado, é uma crítica em relação ao estado. Sim. Eu que sou um cara novo, aberto em relação a essas questões, eu acho que falta transparência em vários lugares. Não, sim. Eu fiz essa analogia porque é o seguinte, se você abrir o portal, você vai ver que está ali, Eduardo Riedel tem sim, nesse entendeu? Sentido. Do Ayacho não tem, né? Você abre o portal da transparência da Cacems, não tem quanto ganha o presidente da Cacems e não tem quanto ganha cada conselheiro da Cacems, né? Então, assim, são situações como essa que deixa a gente indignado, porque a gente vê que o nosso dinheiro está sendo muito maltratado. Ou jogado no ralo, né? Jogado no ralo. Quando você fala jogado no ralo... alheias. Quando você fala jogado no ralo, aí você imagina, a Cacems é um plano fechado. Ele só foi criado para atender os servidores públicos no estado de Mato Grosso e seus dependentes. Como que você justifica, cara, nos últimos 13, 14 anos, a Cacems gastar mais de 50 milhões de reais em propaganda e publicidade? É muita grana, hein? Qual a finalidade disso? O ano passado, 2024, foi 5,4 milhões. Eu vou esperar ele terminar de falar, depois eu vou começar a dar uns números para você. Sim. Porque isso, cara, não se justifica, né? Você patrocinar campeonato de futebol, você patrocinar corridas... Mostra cultural. Cara, o servidor, ele não quer saber disso. O servidor, ele quer saber o seguinte, quando ele estiver precisando de um médico, estiver precisando de um exame, ele poder chegar lá e ter isso oferecido para ele, né? Então, esse dinheiro que é jogado fora com publicidade,
para nós é um dinheiro que faz falta. E a gente explicou isso para o presidente da CACEMS, ele deu aquela risadinha sarcástica, né? Isso foi em 2024, 2023, quando foi em 2024, ele novamente, na prestação de conta, está lá, 5,4 milhões. E é o que a gente está esperando mais ou menos para esse ano de novo. Porque Eu acho que vai passar de 6, porque ano que vem é ano eleitoral. E é o seguinte, o Figueiredo é um parceiraço de luta aí demais, Sim. é um cara... Só que assim, às vezes é até ele que me freia, porque me dá vontade de jogar tanta coisa, bicho, no O que ventilador. eu quero saber é o seguinte, até para você continuar essa Aham. questão da publicidade. Certo. Existe, porque, por exemplo, na questão do Estado, vamos pegar o governo, prefeituras, existe o gasto, não tem limite, não tem teto realmente, mas existe a verba, assim como é destinado para a cultura, para a publicidade, mas para quê? Aí que eu quero falar para vocês entenderem. Quando você pega uma prefeitura, faz campanhas publicitárias com imprensa, como por exemplo Contribuinte TV, Boca do Povo, Mídia Max, para a gente divulgar, por exemplo, campanha da dengue para chegar lá no povo, campanha, por exemplo, do IPTU para a imprensa informar, para o povo saber, ó, vai ter a campanha, vai ter o refis, então eu vou lá. O que eu quero saber é o seguinte, existe alguma organização na CACEM nesse sentido? Porque, ó, é 5 milhões, como vocês falaram ano passado, esse ano está previsto 6. Eu acho que passa Qual de que 6. está sendo qual que é o retorno que o Ayashi dá em relação a isso? Quais que está sendo a campanha de divulgação que ele está fazendo? Vamos lá. A campanha de divulgação que, aos meus olhos, ele faz é a autopromoção da É uma pessoa promoção dele. pessoal, né? Primeiro pessoal. passo. Acredito muito no conceito do narcisismo e no transtorno obsessivo compulsivo. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente precisa fazer a seguinte análise. Sim, Estamos falando de 5,4 milhões no ano passado. certo. Estamos falando de aproximadamente 52 milhões nos últimos 14 anos. Vamos colocar 12 anos, 45 milhões. Certo. Aqui é onde eu quero começar a entrar com os números. O Hospital CACEMS, a rede CACEMS, ela não tem rede de ambulâncias. Certo. Se tem, eu não conheço como beneficiário. Sim, Nunca ouvi falar. O que tem é o contrato de um, aluguel de outro, enfim. Uma ambulância hoje, UTI, montada, parametrada, pronta para o atendimento de um beneficiário, ela sai em torno de 480, pode dar um Google agora, 480 mil reais. Ok? uma ambulância Uma. para atender. Compremos 20. Estou falando de 8 milhões. Sim, Tira lá dos 54 milhões. Sobram 46 milhões de mídia para fazer a autopromoção do presidente da casa. Que é os meus olhos como beneficiário, eu enxergo isso. sim. Ok, vamos lá. Um avião ambulância. Avião. Já vai tremer na base, não, mas um avião ambulância. Você pode dar um Google. Perdão. Você pode dar um Google. Aqui está bem à vontade o negócio, né? Aí eu começo a gesticular e tromba no microfone. Google mesmo. Tá certo o microfone, Felipe? Então, beleza. Pode continuar já. Por volta de 12 milhões você compra um. Pode dar um Google agora aí, ó. Dá um Google aí. 12 milhões você compra um avião ambulância. Mas a manutenção disso, em torno de 250 mil reais mês, com motorista, com manutenção preventiva, com revisões. Mas peraí, aí já estamos falando de 12. 12 para 46, sobram 34. Não é isso? Sobraria grana 46, pra caramba, hein? 10, 36, 34, sobram 12. Desse dinheiro que foi gasto com propaganda, muitas das vezes, com todo respeito, inútil. Porque se você pegar um cardiologista, coloca ele para entrevistar, faça um material de qualidade com esse cardiologista e coloca na rede, coloca nas redes sociais. Para o beneficiário, às vezes, ele tem um sintoma de algo, ele consegue entender que ele pode estar com aquele problema. Útil. Fale sobre os benefícios que tem a rede tal. Útil. Agora, é um tal de autopromoção, é um tal de falar que tem classificação nacional de primeira categoria que custa 150, 180 mil reais para você pegar o certificado. Aqui na minha cabeça não, tio. Sim. Aqui não. Aí o cara me vai e gasta esse dinheiro. Mas vamos fazer uma análise. De 1,3 bi, 10% de 1,3 bi são 130 milhões. 1% são 3 milhões. Ele gasta 0,5% de receita com publicidade e propaganda. Pois é, bicho. 5 milhões de rede social, de disparo de WhatsApp e de disparo de SMS para o beneficiário, cara, ele está me enchendo o saco todo dia, bicho. Então, assim, tem muita coisa. E outra coisa, eu quero saber Daí que eu ia falar, eu sou profissional de imprensa. 2. 2 profissionais de imprensa aqui, isso daí não existe. Isso daí você gastaria muito menos. Eu quero Seja se você fosse até para você fechar um contrato, por exemplo, fecha um contrato, a gente tem uma agência aqui. Ó, Contribuinte TV, o que vocês oferecem? Não chega esse valor. Não dá. Ó, nós temos hoje, são números, pesquisa, isso aqui eu não estou inventando número, eu estou falando, podem fazer, dá o Google aí. Existem hoje a perspectiva de alcance
de publicidade, de informação das redes sociais e da TV aberta. Cara, isso já virou essa chave faz horas. Eu quero saber o que esse cara está gastando com um programa de TV que ninguém assiste. Eu quero saber o que esse sujeito está gastando com um programa de TV em horário de pico numa rede estadual, que é afiliada de uma rede nacional, que ali a pancada é firme, parceiro. Está me ajudando em quê? Eu quero saber por que uma tal de uma revista que ainda continua fazendo essa revista, onde não chegam para a maioria dos beneficiados. Então, assim, é rasgar dinheiro. É rasgar dinheiro. Gente, tá em qual aqui? Aqui, ó. Tá aqui. Prestem atenção. Se vocês tivessem noção o que é disparar 10 mil, estou falando de 5,4. Vamos lá. Isso. Estou falando de 5,4 milhões de reais em publicidade e propaganda, ok? E desses, vamos lá, pronto. Desses 5,4 milhões de reais de publicidade e propaganda, imagina, vocês têm ideia o que é disparar 10 mil reais em rede social? Nós sabemos. É um baita pancada. É conversa de milhões de pessoas alcançadas. Exatamente. E nós estamos falando de um quadro de 210, 211 mil beneficiários. Então, assim, a conta não fecha, meu irmão. Não adianta. Pode vir com essa conversa fiada, a conta não fecha. Sim. A publicidade, a propaganda institucional, ela é necessária, mas ela precisa ser consciente. Ela precisa ser racionada, ela precisa ser otimizada. Eu estou falando que todo ano a Cacemes, com esse gasto de propaganda, joga 10 ambulâncias fora em emissora de TV, em rede social, que não é necessário. Eu acabei de falar, são 480 mil reais uma ambulância montada para atender os beneficiários do Estado. Isso eu estou falando de uma, que compremos 10. Dá para comprar 10 todo ano, cara. É isso que tem que enxergar. Não é o 0,5% da receita. Porque, para mim, não entra na minha cabeça. Ou otimiza o dinheiro que entra lá, ou pega o boné e sai. É isso. É isso aí. Um outro ponto que eu quero entrar, até perguntando para o Figueiredo agora. Até peço desculpa, cara, que eu me empolgo, porque eu sei que tem falcatrua no meio e a gente fica freado. Mas até dentro do que o Géder falou, fiz questão de entrar aqui para o povo entender, mais ou menos. E se der para aproximar aqui, dá, Felipe? Aproxima aqui, ó. Só para o povo entender, porque o povo é leigo em relação a essas questões, mas só para eles entenderem. Por exemplo, o máximo do orçamento. Eu entrei aqui no Instagram, pode dar o zoom? Tá mostrando bem ou não? Tá? Então, ó, fixa aqui 5 segundos. Pronto. Aí o que eu quero falar? Pode voltar. O máximo do orçamento que você consegue fazer no Instagram, numa publicação, depois dá para você ir repetindo. Não estou falando do Instagram, se eles querem promover para o beneficiário lá. Sim. Que seria de R$ 5.357. Esse é o top, $1.000. Atinge entre 150 e 400 mil pessoas. Já atingiria o beneficiário, os 5 mil. Vamos pegar que ele tem campanha publicitária, porque são várias campanhas. São várias frentes, vários médicos, várias especialidades. Ele não ia gastar, isso daí é minha opinião, menos de 200 mil para fazer no Instagram, mas para arrebentar, igual você falou. Para encher o saco. Para chegar num servidor mesmo, a ponto dele não precisar gastar com veículos. Beleza, aí é questão de direcionamento. O cara também quer gastar com veículo, porque tem um público mais fidelizado, beleza. Mas em que tecla que eu quero bater, que eu falei para vocês? Os veículos, normalmente, em outras gestões, prefeituras, governos, a gente divulga o que eu te falei, campanha da dengue, refis, entre outras coisas do governo do estado, Detran. É uma finalidade diferente. Então, é isso que eu quero saber, que você não respondeu. Ele não tem finalidade, então, esses gastos. É só gasto mesmo. Não tem. É autopromoção aqui, né? A gente fala. O dinheiro é jogado fora de uma forma assim, para você ver, antes desse movimento nosso, né? Existiam palestras, campanhas. Teve locações de hotéis para fazer essas palestras. Gastos rios e rios de dinheiro. Aí regados a almoço, jantares com... Coffee break. Não, e para você ter uma ideia, teve um aí que, nos hotéis mais caros aqui de Campo Grande, na Avenida Mato Grosso, além de ter ali o movimento da palestra, depois foi regado a um almoço com salmão ao molho de maracujá. Cara, aquilo, eu fico imaginando a desconjuntura, porque eu não consigo entender. Isso daí é coisa para elite. Não, elite da elite. Não dá. É viver um mundo de Nárnia, velho. E isso, depois que foi batido em cima por nós, né? Pelas redes sociais, tudo,
É engraçado que deu uma diminuída grande, né? No final do ano cancelou as Cancelou as festas, festas de finais de ano, festa junina a gente ficou sabendo também que não teve, era gasto. Então são eventos assim desnecessários, que nem eu falei para você, Mike. Antes até artista nacional eles traziam, tá? Sim. Até artista nacional. O que interessa para o servidor é atendimento à nossa saúde só, única e exclusivamente. Essas outras parafernálias aí que ele cria ou criava, porque se ele continuar criando, a gente vai continuar batendo em cima, isso tem que acabar, entendeu? A farra do dinheiro na Cacemes tem que acabar. Se você otimizar, se você souber trabalhar, se você for um gestor de verdade, você consegue ter, sim, um dos melhores planos de saúde no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aí uma rede de 10 hospitais. Não é fácil você administrar uma rede de 10 hospitais com 1,3 bi. A gente sabe disso. Mas por que não fica fácil? Porque o dinheiro está sendo mal gasto, entendeu? Está sendo jogado no lixo. E a gente precisa acabar com isso. E a nossa luta é para isso. Números. Muito bom. Deixa eu Números. Só para complementar a fala dele. Números. Dourados, minha cidade. Sim. Nascido, criado lá, sou apaixonado pela minha Inclusive, cidade. um abraço pro povo douradense. Povo douradense aí que com certeza vão acompanhando, vão seguindo a gente também. E o Contribuinte não é um jornal ou um grupo local Campo Grande. É Mato Grosso do Sul. Então, isso daí vale até para os parlamentares, para os representantes de associações, assim como o Géder, lá de Dourados. O espaço está aberto. Só procurar a gente aqui, a gente dá esse espaço. Pode continuar. Eu me senti muito à vontade, porque eu vi que você é bastante democrático e justo. Isso aí é uma virtude de poucos. Deveria ser obrigação. Muito obrigado. Quem é profissional da área tem que Você agir está dessa entendendo? forma, Então, né? assim, como eu estava falando de Dourados, semanas antes de estar aqui, eu tive com uma pessoa que é representante do governo municipal e ela me passou esses números. A receita, podem pesquisar, outro Google aí. A receita de Dourados, por previsão, para a saúde da cidade, e existe uma macro-região de 34 municípios lá que dá um montante de 600 mil pessoas, ela é em torno de 780 milhões de reais ano, ok? Tem as suas dificuldades, tem as UPAs, tem o Hospital da Vida, o Hospital Regionalzinho, aí, enfim, é uma salada lá, o negócio porque deu um probleminha lá no SUS, corre para Dourados. Sim. Na nossa região é assim como é Três Lagoas, assim, enfim. Como em Campo Grande aqui. Isso. São em torno de 780 milhões de reais para a abrangência de 600 mil pessoas. E isso inclui o serviço de transporte de saúde, o serviço de primeiro atendimento, emergencial, serviço de internação e pós-internação, pré-operatório e pós-operatório. Só para constar, a gente está estudando, tá? Aqui é burro não, meu amigo. E em cima disso que você falou, Géder, eu quero aproveitar também, porque se você pegar também uma fala de um vereador, se você me permite aqui, Marco. Pode falar aqui, que semana tem essa de partido. Então, Tá deixando claro, ô Figueiredo e Géder, aqui não tem essa de partido, não tem essa de ideologia. Então, na semana passada, o vereador Flávio Cabalmi falou na Câmara Municipal a respeito do orçamento para a saúde. Em cima disso que você está falando, Campo Grande, segundo a fala do Cabalmi, são repassados 2 milhões, 2 bilhões anual para gerir a saúde em Campo Grande. Isso sim, isso é verdade. 2 bilhões mesmo. Agora você pega 2 bi para atender uma população de aproximadamente 900 mil habitantes. Vamos colocar 1 milhão. Faz a conta, né? Ele tá com... Então, 2 bi para atender uma população de quase 1 milhão de habitantes. O dele é 1 bi para 200. Aí você pega 1,3 bi da Cacemes para atender um público de 211 mil servidores aproximadamente. Essa conta não fecha. Detalhe, aproveitando aqui mais uma dentro na fala, porque assim, é muita informação. Vamos complementar, sim. É muita informação. Deveras, a energia da Cacemes ser muito mais barata, porque a Cacemes tem uma usina solar para atender os hospitais. Então, nós já temos aqui, foi feito um investimento de 300 milhões, foi feito esse empréstimo de 300 milhões, mas autorizou por quem esse empréstimo? Foi autorizado aonde esse empréstimo de 300 milhões para montar essa usina? Olha a envergadura disso. Eu não lembro de ter passado por Assembleia. Passou? Não, passou. Então. E a fazenda onde está a usina? Passou? Não. Não passou. Aí eu pergunto para você, são uma usina para atender 10 hospitais que lá gera energia com força, porque eu tenho os meus empreendimentos na cidade são tocados por energia solar, eu sei o quanto isso gera, energia com força, então o negócio tem que ser mais barato. Aí eu pergunto para você, o que é otimizar? Vou dar um exemplo para você, o que é otimizar. Os consumíveis na Cacemes, vem de onde? Qual é o fornecedor? Tem pregão? Tem disputa de preço? São 3 cotações? Ou fabrica? Como assim fabricar? Quanto custa uma máquina hoje para fazer máscara?
Não é interessante comprar essa máscara? Sim. Essa máquina? Sim. Eu falo porque eu trabalho, eu tenho esse conhecimento aprofundado na área Sim. de importação e exportação. Sim. Você pode, por exemplo aqui, Sim. tá? Exemplo. Uma máquina que fabrique a máscara. Ah, mas existem os níveis de máscara, a linha M3, N95. Mas aí eu pergunto para vocês, da onde vem, com quem que compra, que jeito compra? Qual é o setor de compras da Cacemes? Ele está otimizado? A gente não sabe. Não estou falando se é bom ou é ruim. A gente não sabe. Sim. Né? Aí eu pergunto mais. Como fica a situação do fornecimento de pré-operatório e pós-operatório? Porque nós temos relato aqui que aconteceu em Dourados. De um policial militar, chegou lá para fazer uma intervenção cirúrgica na área do sistema intestinal dele, Certo. e ele foi rebatido para outra semana, um caso sério, ele foi rebatido para outra semana, onde chegou lá numa sexta-feira, disseram que não ia atender porque não tinha insumos para fazer a intervenção cirúrgica. Aí o que nós fizemos? Nós buscamos, junto na condição de representatividade da Becams, entramos em contato, falamos com o nosso jurídico e foi resolvido. Então, peraí. É só no tranco, pô? Sim, só os É trancos Toyota, da RAM. Toyota não, é caminhoneta velha, É. é só no tranco, não tem bateria nisso, não tem motor de arranque nesse Tem. negócio. Então, assim, foi solucionado dele. Nós temos um caso de uma policial civil que está lá em Dourados, desde sábado, esperando a liberação para fazer uma bateria de exames. Gente, eu fico preocupado, porque eu não vou falar a marca, eu vou Sim. fazer um comparativo aqui. Sim. Mas eu vou falar a frase, vocês vão saber que marca que é. Começou comprando errado. Consertou, estraga. O que significa isso? Incompetência. Parece que é a mesma coisa na Cacemes. Querem vender uma marca que a gestão é incompetente. Eles precisam vender a ideia de são ferramentais interessantes, tá? Deixar bem claro para vocês. O robô de automação para poder fazer o atendimento top, mas a gente não sabe quais são as nuances desse robô aqui. Se foi comprado, se foi colocado, se foi consignado, se é parceria, a gente não sabe. E custaram vários milhões. A gente não sabe como funciona o sistema de exames que agora vão mudar. Olha que coisa de maluco, cara. Campo Grande. Sim. Números. Campo Grande. Tinha até a data de hoje 19 laboratórios credenciados para a captação e a execução de análises laboratoriais. 19. Certo. Foram retirados a fórceps, foram colocados 5 pontos de coleta para serem direcionados para um único centro laboratorial. Olha o tamanho disso aqui. No mês de julho, foram 29 mil exames, né? Isso. 29 mil exames nesses 19 centros laboratoriais. Aí eu pergunto para você, vai colapsar ou não vai? Vai O colapsar. presidente da Caixa, nós tivemos uma conversa com ele na quarta-feira da semana passada, o justo sempre cabe em todo lugar. Foi receptivo, foi educado, foi muito profissional, Sim. protocolar, até por conta da nossa exigência. Sim. Nós queremos uma reunião urbana, republicana e protocolar. Exigimos dessa reunião uma ata, que até agora não foi apresentada, e deixa registrada aqui. Essa ata ela precisa ser fiel, porque nós temos ferramental para mostrar se ela não for. Ponto. Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. Sim. E o que acontece? Até agora não foi apresentado. Na data de ontem, aconteceu um episódio que a gente não vai falar ainda, mas nós já estamos tomando providências de uma negativa da Cacemes, por conta dos servidores. Certo. O que é de direito, aquilo que ele... gente, é muito interessante isso aqui. Aquilo que o conselheiro faz da vida dele, pouco me importa. O que importa é o meu realzinho que está lá dentro. Como é Sim. que ele está fazendo. Isso aí não tem conversa. Pode bater, pode inventar fake news, pode falar fiado, não tem problema. Pode fazer o que você quiser. Só tem uma coisa, se largar o rabo balangando, eu pego. É justiça. Isso aí não tem conversa. Sim. Assim, nós temos algumas regras nessa nossa luta. Verdade, honestidade, documentar e informação verídica. A gente não abre mão disso. Até porque existia um episódio comigo, numa certa empolgação, que eu acabei falando de uma forma muito passional. Estou respondendo, sem problema nenhum. Estou respondendo. Mas eu sei a margem daquilo que eu falei. Sim. Eu sei até onde eu fui. Sim. Então eu sei até onde tenho o meu direito na condição de cobrar de uma pessoa pública. Sim. Né? A liberdade de expressão sim. tá aí, né? Depois do episódio, tornou-se ela, até o momento, sob sigilo. Então, por ordem e força de justiça, eu não posso tecer o comentário sobre isso. Sim. Mas nós já pedimos a reabertura. Eu quero que todo mundo veja o que está acontecendo. Por que está escondendo? Aí, quando é para bater, aparece. Quando Sim. apanha, esconde? Sim. Não. Então, assim não funciona o negócio. Então, é uma gama de acontecimentos, de falta de otimização de gestão, que a gente vê, cara.
A gente vê. É complicado você ver uma funcionária ligar lá de Ponta Porã falando, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque essa empresa que está assumindo, essa associação, essa instituição que está assumindo a Cacems, ela vai acabar com o funcionalismo. Ela responde no estado do Maranhão a mais de 80 processos trabalhistas, inclusive de fraude trabalhista. Ela tem bloqueio de dezenas de milhões de reais bloqueados. Ela responde também no estado da Paraíba, com outras dezenas de milhões de reais bloqueados. Ela responde ações no estado de São Paulo. Ela responde ações praticamente no Brasil inteiro. É desembarcada da cidade de Ponta Porã por fim de contrato do governo do estado que não teve interesse por sugestão do Ministério Público que não reconhecessem mais um novo contrato com ela por conta das irregularidades. Aí me vem essa frase, até um beneficiário nosso falou, um companheiro nosso falou nos grupos, o Robin Hood das empresas falidas. Que é isso que eu ia perguntar para vocês. Tem mais duas perguntas. A última, como você já tocou nessa, é a seguinte. É que assim, gente... é muita coisa, mas o espaço aqui, igual eu falei, vai estar sempre aberto. Dentro dessas duas perguntas, uma é justamente essa. Acompanhando a live ontem do Figueiredo, vocês falaram muito sobre essas empresas que estão aí fazendo parcerias, né, com a Cacems, que são empresas que devem, né, que o Ministério Público está investigando, em outros estados tem problemas, tem processos perdidos. Que eu quero saber é o seguinte: existe no estatuto ou existe dentro da própria gestão do AIACH transparência no sentido dele falar qual que é o critério que ele utiliza para se aproximar dessas empresas? Porque assim, aí é uma leitura minha, que eu, à época, acompanhei a CPI da pandemia, que foi nacional. Eu percebi um negócio. Existem muitos lobistas, e existem muitos aqui, eu não tenho vergonha de falar essa palavra, Gélio. Existem muitos bandidos na área da saúde, porque sabem que é uma área que tem recurso, como você mesmo disse. O Figueiredo falou, é 2 bilhões só aqui em Campo Grande. Na Cacems, 1,3 bi. Fora outros estados. Então, assim, a gente vê que tem muitos lobistas, muitas pessoas que montam empresas não com o intuito de oferecer um bom serviço, mas com o intuito de ganhar dinheiro mesmo. E o que eu quero saber é o seguinte: existe alguma política dessas negociações, como é feito, transparência, e essas empresas têm culpa no cartório mesmo? É mais de uma, né? Deixa eu só abrir e você fecha. Em relação a isso, essa situação que você está perguntando, Michael, na quarta-feira, quando nós tivemos a reunião com o presidente da Cacems, no final da reunião, eu, sentado do lado dele, pedi para ele, e vou repetir isso aqui, doutor Ricardo Ayashi, o que eu falei para o senhor: não faça nada dentro da Cacems sem o aval da Assembleia Geral, que é soberana. O servidor público do Estado é o verdadeiro dono da Cacems. E nós pedimos naquele momento para que o senhor não fizesse nada sem o aval, sem a autorização dos servidores. Isso está no estatuto. Sim. E vou deixar um recado, doutor Ricardo Ayashi, para o senhor, que é presidente da Cacems. Essa notícia que o Géder anunciou, que nós recebemos ontem, e o que o senhor vem fazendo junto com o Conselho Administrativo da Cacems, isso vai custar muito caro para o senhor. Porque nós, beneficiários, vamos mostrar para o senhor quem realmente manda na Cacems. Isso que vocês estão fazendo é ao bel prazer. Vocês estão esfregando na cara dos beneficiários da Cacems que vocês fazem e acontece. Nada disso, banco, empresas que estão sendo contratadas, nada disso passou pelo crivo da Assembleia Geral. Então vocês estão simplesmente pisoteando em cima do nosso estatuto. E isso vai ter uma resposta. No momento certo, vocês vão pagar um preço muito alto pelo que vocês estão fazendo com os beneficiários da Cacems. Vocês têm que entender que vocês não são donos. Vocês estão aí, vou colocar esse termo aqui como empregados, porque vocês recebem para estarem aí gerindo o nosso plano de saúde muito mal, falando a verdade. Então, a resposta na hora certa, ela vai vir e não está longe de acontecer. Bem, o Figueiredo ele fez a parte do vai acontecer. Sim. Agora eu quero fazer a parte do que está acontecendo. Sim. Um beneficiário nosso fez um comentário num dos grupos nossos, nós temos vários grupos. Sim. Temos grupos abertos e grupos fechados, Sim. onde a gente troca informações. E rotulou a condição do presidente da Caixa Assistencial como o Robin Hood das empresas falidas. Sim. Porque é uma coisa de maluco, cara. Ele tem uma sensibilidade, ele tem um magnetismo. Parece que atrai, né? Parece que atrai. Só chega gente quebrada nele. O Sudaldonto veio do estado do Paraná, à época, com suspensão das suas atividades através da ANS, Agência Nacional de Saúde, desembarcou no Mato Grosso do Sul, na Cacems hoje a Viventeris.
tornou-se ela. Não vem com essa história que não foi, não, porque a gente sabe. E ele sabe que a gente sabe. Vamos lá. Vamos mais uma. KPMG. Nós tínhamos até esse ano, antes da Assembleia Geral Extraordinária, né, uma empresa que fazia a devida auditoria dela, e tivemos a informação que correram o interior do Estado para verificar as contas, para fazer uma nova apresentação. Por isso, atrasaram por 2 vezes a Assembleia Geral Ordinária. E agora, logo depois disso, vieram a fazer para mim aqui uma propositura para os beneficiários, que não existiu, de trazer uma nova empresa. Inclusive, ele ia anunciou logo depois da Assembleia, né? Foi na live do resultado da Assembleia, no outro dia. Contratando a KPMG, que é uma empresa de auditoria gigantesca, Certo. só que tem condenações nos Estados Unidos, 9 multas milionárias nos Estados Unidos, é envolvida no escândalo da Americana, é só dar um Google aí, viu? É envolvida no escândalo das Americanas, dentre outros. Aí eu quero saber até onde vai a credibilidade dela. Ela é contratada para sanar o problema ou para maquiar ele? Exato. É uma pergunta que eu faço. Sim. É para sanar ou maquiar. Depois disso, nos surge essa situação da Aqua. Parece que ele tem uma sensibilidade, sabe, de captar essas empresas que se encontram tão desprovidas de O olho é força. muito ingênuo, Não, né? Que vendem para ele aí que a empresa tem resultados e não pesquisa. Dá o Google seu, bom slogan. Por quê? Eu penso o seguinte, se você tem uma empresa, eu falo de uma empresa bem menor aqui, que é Contribuinte TV. Eu, com certeza, vou olhar o histórico da pessoa que está ali. Eu estou falando até policial, tudo. Você tem Compliance. acesso. Você tem que fazer esse Você tem que compliance. ter um compliance. Agora, eu estou falando de uma empresa pequena. Agora, uma Cacemes, que tem toda essa grana aí, ele tem, inclusive, poderia Por ter... obrigação. Tinha que contratar um compliance para, Ayashi, tem 50 processos aqui, foi condenado por isso. Ou ele é muito ingênuo, igual você falou, ou ele Não gosta de atrair as coisas ruins, né? Ou ele é muito papaléguas, ou ele é muito... A questão dos laboratórios, ele está vendendo aos 4 ventos, que é Laboratório Cacemes. Não é. Né? Não é Laboratório Cacemes. Tem a empresa por trás, né, que vai fazer esse Sabemos. serviço, que também é envolvida em escândalos aí a nível de Brasil aí. Então, assim, são coisas absurdas, cara, que a gente não consegue entender. E nada disso, né, com aval dos servidores. Nada disso foi passado em Assembleia Geral. Que, inclusive, essa é a minha última pergunta. E até polêmica aqui. Sobre a questão da Assembleia Virtual. Eu, para ser bem honesto com vocês, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu lembro que, acompanhando aí tudo que aconteceu nos últimos meses, teve uma Assembleia Geral que foi, de repente, uma das que mais teve ali o apelo, a participação dos servidores. A maior. E foi uma Assembleia que o Ayashi foi muito vaiado, ele e toda a mesa. A maior Assembleia. Após isso, teve essa última Assembleia Virtual, a gente acompanhou o posicionamento de vocês nas redes sociais, que eu quero saber o seguinte, qual foi o argumento da gestão Ayashi para que acontecesse essa Assembleia Virtual? Porque para quem está acompanhando de fora igual a gente, ficou muito estranho, porque foi após ele ser duramente vaiado que aconteceu essa Assembleia Virtual. Qual foi o argumento e o principal? Cabe no estatuto isso, assembleias virtuais? Existe uma condição. Você quer que eu responda? Ou eu respondo? Pode ir falando que eu vou Não. complementar. Eu sou muito natural nas minas falas. Eu busco sempre uma oratória simples para entender. O nome disso chama-se covardia. Porque ninguém está indo lá para agredir ninguém. Agora, nós temos registro de vídeos de conselheiros atacando beneficiários, agredindo verbalmente beneficiários, quase saindo nas vias de fatos, e não foi um só. Sim. Tá? Foram vários episódios. Inclusive aconteceu com o Figueiredo e comigo. Nós temos relatos, vários, na casa dos 3 dígitos, de desmandos em várias ocasiões. Eu flagrei uma funcionária da Cacemes e eu falei para ela, se você fizer isso aqui de novo, eu vou chamar a guarnição da Polícia Militar, nós vamos encaminhar você, que você está fraudando essa Assembleia, você está contaminando ela. Porque eu flagrei ela passando um crachá, isso em dezembro, um crachá para uma senhora que não havia apresentado sequer a carteirinha da Cacemes dela. Já havia sido encerrado a coleta dos partícipes lá, por quê? Porque foi a maior manifestação
de beneficiários da Cacems até hoje. A maior de todas foi a criação da Cacems na extinção do Previsul, porém foi de forma muito centrada. Foi um público diferente. Hoje, no dia 10... Organizado. Aí, essa foi de revolta. O povo foi lá para querer participar. Foi uma convocação feita, cara, pelas redes sociais. Assim, a gente não esperava, até nós que organizamos o chamamento. Eu lembro, estava lotado o plenário, lá e tinha gente para fora. Para Né? você ter uma ideia, os dois plenários lotados. Ele vende que tinha aproximadamente 1.800 pessoas e tinham mais de 3.500 pessoas. Mais de 3 mil. Porque tinha os 2 auditórios do Rubens Gil de Camilo lotados. Corredor lotado. E por lá de fora ainda tinha fila de pessoas que não conseguiriam entrar. E na época, a gente pediu para que o pessoal não arredasse o pé de lá, porque o Ricardo Hayashi, ele sempre tem uma forma de dirigir as assembleias dele, né? Sempre foi assim, como eu falei, eu acompanho desde 2017, e quando tem pautas polêmicas, né, ele vence os servidores pelo cansaço. Em 2017... Qual foi o argumento que ele usou? Até desculpa te cortar, para essa assembleia virtual, após essa assembleia que teve revolta, que teve manifestações, qual foi o argumento da direção? O artigo 22, no parágrafo do Estatuto da Cacems, ele fala o seguinte, que estabelece que as assembleias gerais devem ser realizadas presencialmente, exceto em situações excepcionais. Na época que foi convocada essa Assembleia, não existia nada, né? Faltando uma semana, acho que para a Assembleia, né? Foi baixado um decreto aqui em Campo Grande a respeito... Foram dias depois. 5 dias antes da Assembleia. Um decreto, mas só que já tinha sido publicado o edital, tudo, da convocação, tudo, para essa Assembleia virtual. E é como o Jeder falou, a explicação é a seguinte... 3.500 servidores, no dia 10 de dezembro de 2024, deu a resposta para o Ricardo Hayashi de quem realmente manda na Cacems, né? Ele teve ali uma surpresa tão grande que tentaram tirar todas as pessoas de lá, cortaram a energia do local. Cortaram a energia? Falaram que foi um blackout que teve na região, mas cortaram o ar-condicionado. Pessoas, senhoras de 50, 60, 70 anos ali sofrendo naquele calor. A gente pedindo para que as pessoas se mantivessem no local, porque iria ter assembleia. Olha a situação. Nós fomos para trás, convocados para ir para trás do palco, onde o Ricardo Hayashi, ele olhou nos meus olhos e disse, o que eu vou fazer? Aí os conselheiros todos pedindo para que fosse cancelada a Assembleia. Eu falei, o que o senhor vai fazer, doutor Ricardo Hayashi? Eu não sei. Mas que a Assembleia vai ter, vai. Eu sei que eu vou lá para fora esperar, porque nós vamos fazer essa Assembleia no dia de hoje. Ela vai acontecer de qualquer forma. E aconteceu. E tudo que foi colocado, existia por trás daquela Assembleia uma pauta totalmente diferente do que foi colocada para ser votada no dia. A gente sabe disso. Deixa eu pegar dentro da tua fala. Quando você vai fazer uma Assembleia, não perde o raciocínio. Quando você vai fazer uma Assembleia, quando você faz a chamada no edital, você tem que colocar as pautas. Isso vai ser mudado. Eu não posso chegar vai ser votado, não. Eu não posso chegar e falar para você que eu vou, pauta genérica, eu vou fazer alterações no artigo 23. Tá, mas que alterações são essas? É alteração de texto X, alteração de texto Y, ou se porventura eu vou colocar uma cláusula nova, um artigo novo. Eu preciso saber o que é, porque eu vou fazer um estudo de caso. Eu preciso ter o meu juízo de valor para fazer isso aí. Não existiu. A gente viu, cara, o pessoal digitando lá atrás, apagando o texto para readaptar o momento. Isso é vergonhoso. Eles como o Jeder falou, isso aí teria que ser disponibilizado para os beneficiários, cara, pelo menos com um mês de antecedência para você poder estudar, analisar e chegar na hora lá você votar com consciência, né? Certo. Pessoal, algumas pessoas na época lá ficaram até revoltados porque foi colocada em votação a questão da não mais reeleição do presidente. Ad eterno. Uma reeleição apenas que seria. Entendeu? E hoje tem quantas? Não, hoje vamos chegar lá. Hoje é de eterno. E a gente votou contra essa situação na época. Você vai entender. Mas é porque que eu falo para você. Ele simplesmente fez isso que o Jeder falou. Colocou só o pontinho ali que ia mudar, né? Mas não colocou o artigo por completo. Qual o corpo? O corpo do artigo, para a gente entender o emaranhado. E outra, meu amigo, que nem eu falei, quando tem assuntos polêmicos na pauta, essa Assembleia ela começou a partir de 2 horas da tarde. Era 7 horas da noite, mais ou menos, a hora que foi votado essas pautas. Agora você imagina senhoras de 50, 60, 70 anos, mãe de família, pai de família que precisam muitas vezes sair ali às 17 horas para pegar filhos na escola. Então ele sempre usou desses artifícios. E é engraçado que, para você, beneficiário dentro da Cacems,
numa assembleia, você tem apenas 3 minutos, muitas vezes, para falar. O presidente, ele fala à vontade. Cada pauta ali, 20, 30 minutos. Para poder rebater, para poder falar, entendeu? Então fica difícil você ter um debate honesto nesse sentido. E em relação à pergunta que você fez, foi isso que aconteceu. Quando ele viu que as assembleias dele, a partir daquele momento ali, do dia 10 de dezembro de 2024, não seria mais, desculpa, da mesma forma, né? Ele sabe que a partir de agora, todas as assembleias presenciais, o beneficiário CACEMS vai participar, vai falar, né? E a tendência é que nem o Jeder fala, não adianta mais alugar o Rubem Gil de Camila. É interessante talvez alugar o próximo ponto agora ser ali no Guarandizão. Guarandizão, entendeu? Morenão. Já avisamos, a próxima é 5 mil. Porque a tendência, o servidor ele acordou para a vida, ele entendeu que se ele não participar das assembleias e das decisões que são tomadas ali dentro, né, cada vez mais nós seremos prejudicados. Então não teve argumento nenhum, não existia excepcionalidade Qual foi nenhuma. a causa excepcional? Então, Não existia. não teve. Medo. O medo, a covardia de encarar o servidor. Tanto isso que nem o Gélia falou, rapaz, foram 2 dias de assembleia, contratou-se uma empresa que a gente não sabe de onde que é, como que funcionava, que nem você falou, eu nunca vi também, cara, uma assembleia onde você não tenha a oportunidade de olhar aos olhos ali. Vamos acertando aqui. Tá, melhorou, Felipe? Olhar ali nos olhos da diretoria e poder debater, conversar, entender, saber buscar o que está acontecendo. Você era direcionado a fazer uma pergunta, era respondido pela inteligência artificial, né? Que vergonha. E no outro dia foi aberta a votação. Ele se gaba tanto dessa assembleia que ele fez, né? Que segundo os números que ele passou, nós tivemos lá 2.100 inscritos para Alguma coisa participar isso. dessa assembleia. Ele falou que foi a maior de todos os tempos. Inclusive, vende mentira. Vende mentira. Porque a outra maior, teve 3.000 a maior também. foi a outra. Aí, no dia da votação, que era o dia mais importante para os servidores, porque ele sabe que as contas dele seriam reprovadas se fosse presencialmente, né? Ele já sabia. Ele simplesmente, no resultado final, anuncia que mais de 1.000 servidores ficaram sem votar. Não conseguiram votar. E o placar que ele anunciou na sua live no final, ele é até um número cabalístico, porque foi 712 a favor, De 412. 412 contrários. De né? 2.000 inscritos, 1.000 votou e deu esse número encaixado. Que ele colocou ali. Então, assim, só que a gente não teve acesso às informações. Não podemos saber se realmente isso aconteceu. Fizemos ofícios, encaminhamos ofícios, e inclusive os primeiros ofícios que a ABCAMS encaminhou para ele veio em tom de deboche, porque eles entendem. Eles não acreditavam no movimento. Eles não acreditavam e não acreditavam que a ABCAMS partiu a existir, entendeu? Sim. Então, assim, eles não queriam O aceitar servidor isso. abraçou a causa Sim. da Becames, né? E a preocupação dele é tão grande que ele quer, a todo momento, saber quantos associados tem a ABCAMS hoje. E eu quase soltei, meu vice segurou. Falou, não, Falei, porque a pancada vem aí. Você não tem necessidade de saber dos números de quantos associados nós temos. O que você tem que entender é que agora você está conversando com o CNPJ. Sim. E todas as suas ações, ela vai ter uma reação por parte dos servidores. É por isso que eu falo e convoco a todos os servidores beneficiários da CACEMS. Se possível, associem-se à ABCAMS, né, fortaleçam o nosso trabalho, nos ajudem. Marco, a gente pede uma colaboração de R$10 por mês. Né, É a contribuição. É a contribuição. Vale a pena, hein? Porque, ó, dezão hoje... É um refrigerante, é um 2 litros refrigerante ou um pastel, Um porque refrigerante assim, você vai estar investindo esses R$10 num movimento que hoje representa um CNPJ que está questionando o poder público. Eu estou falando isso com expertise, tá? Não que o poder público é malvadão, que as pessoas que estão no poder público são erradas, não. É porque nós, Precisamos de resposta. cidadãos, precisamos fiscalizar com frequência, ou você às vezes está acompanhando esse servidor, você está passando às vezes por algum problema de saúde, ou você que está numa vida normalizada, você está de alguma forma trabalhando muito, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da mãe. Então, às vezes, você precisa dessa representatividade. Então, eu faço coro aqui. Todo tipo de associação, como, por exemplo, a ABCAMS, tem o apoio da Contribuinte TV, tem o meu apoio. Porque uma coisa que eu defendo
para a Becambis e para você como CPF. Fiscalize sempre, seja sempre vigilante com o CACEMS, com o poder público, porque só desse jeito a gente vai conseguir ter melhorias. É mais ou menos isso, né? E para você isso aí. ter uma ideia, a partir do momento que você se associa a Becames, você já tem um advogado à sua disposição. Se você tem uma demanda contra a Cacemes ali, está necessitando de um atendimento, a Cacemes está negando alguma coisa, por R$ 10, cara, você vai ter ali o atendimento. Me permite aqui falar Pode do falar. nosso advogado, Dr. Rafael Jordão, pessoa de gabarito 10, cara. Esse 100%. cara é 100%. Então, assim, a gente pede que você nos apoie, fortaleça a nossa luta, né? Siga as nossas redes sociais, nós temos a nossa página lá no Instagram lá. A gente precisa que vocês Pode falar que está aparecendo na tela aí. A equipe Então, já tá. coloca na hora. que a gente As redes sociais. as redes sociais é o Instagram que nós temos, né? Temos Instagram e Facebook. e Facebook, a Becames. Nos sigam lá, compartilhem os nossos vídeos, procurem conhecer a história, a versão por parte dos servidores públicos. Nós não estamos aqui em guerra política. O pessoal tá do lado de lá, está querendo colocar como se fosse um grupo que está querendo tomar a gestão da Cacemes. Não, nós estamos brigando por melhorias na gestão da Cacemes. A eleição da Cacemes é só em 2027, entendeu? Nós nem sabemos se essa gestão vai chegar até lá. É só em 2027. Mas até 2027 tem um caminho muito grande a ser percorrido. E muitas coisas podem acontecer nesse intervalo. Então a gente pede para vocês que são beneficiários titulares, 70 mil aproximadamente hoje no estado, entendam o que a Cacemes representa para você, servidor. Você ir no hospital, você ir no consultório médico, ser bem atendido, isso é obrigação, porque você paga, sai do seu salário. Mas a gente precisa valorizar cada centavo nosso que é aplicado ali dentro. Toda essa estrutura que existe hoje dentro da Cacemes, o Dr. Ricardo Ayashi gosta de abrir as... não foi o senhor, Dr. Ricardo Ayashi. Saiu do bolso do servidor. Sem o dinheiro do servidor público do estado do Mato Grosso do Sul, essa estrutura hoje não seria possível. Ela existe, só que ela precisa ser bem gerida. E, infelizmente, o senhor está mostrando o grau de incompetência e não está sabendo gerir o nosso plano de saúde. Muito bom, Géder. Deixa eu aproveitar e Figueiredo. só fazer uma pontinha final Tá aqui. bom, pode fazer. Fazendo um comparativo novamente em relação às publicidades. Nós estamos falando de 5,4 milhões de 2024. Hoje, para você contratar em torno de 100 ônibus, 100, para dar as 5 mil pessoas que nós estamos falando que tem para vir, Sim, nós estamos falando em torno de 500 mil reais. Ok? ok. Em torno de 180 mil reais você dá alimentação para esse povo tudo. Estamos falando de 680 mil, 675, 680 mil reais. Correto. Isso aqui são números calculados e otimizados, tá? Não tem oba-oba, não tem invenção aqui. Espera aí, se eu estou falando de 675 mil reais para uma Assembleia Geral Ordinária, mais 675 mil reais para uma Assembleia Geral Extraordinária, estamos falando em torno de 1.200.000, 1.400.000 Correto. dentro de um ano. Para 1,3 bi é 0,10% daquilo que tem de receita. E você vai fazer algo democrático, vai fazer algo legal e você vai dar a devida voz para o beneficiário. É só tirar da publicidade. É só tirar da publicidade. Então, assim, nós temos a nossa preocupação, porque, infelizmente, o dinheiro está sendo mal gerido. Sim. E o selo de incompetência foi contratar uma empresa fraudulenta para cuidar dos nossos hospitais. Esse é o selo de incompetência. Foi a cereja do bolo amargo da atual gestão da Cacemes. Contratar uma empresa suspeita, uma empresa dúbia, para cuidar dos nossos hospitais. Nós recebemos ligação de funcionários que trabalham na Cacemes que acharam os nossos telefones para ligar para a gente para pedir, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Porque o histórico dessa empresa, infelizmente, ele é dúbio. Existe uma diferença muito grande entre você ser investigado, ser processado e condenado. Sim. Estamos falando de condenações. Sim. Estamos falando de condenações. Então, assim, a nossa preocupação é muito grande. Porque parece que estão levando... Não é que a vaca está indo para o brejo, estão puxando a corda. Sim. Você está entendendo? Então, é preocupante isso aí. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi nossa entrevista com o Figueiredo e com o Géder. Eles que representam a Becames, né? A Becames. Tá nas redes sociais aqui, sigam a Becames, eles estão sempre se pronunciando por lá. Você que é servidor, principalmente. E o principal, o espaço aqui é 100% democrático. Se caso o presidente da Cacemes, Ricardo Ayashi, queira vir aqui no lugar que está o Géder e o Figueiredo, o espaço está aberto
deixando bem claro, a Ayashi, quem faz parte da atual gestão, que aqui não é nada combinado. O Géder e o Figueiredo podem falar, eu não É no combinei seco. nada. O negócio é no Então, se seco. você vier aqui, não vai ser nada combinado. E o seguinte, um bom entrevistador, um bom apresentador, ele dá espaço. Então, você vai ter espaço, se você quiser contrapor, a gente vai contrapor cada questão. Só que eu também vou perguntar sobre essas questões aí para o senhor, como, por exemplo, da Assembleia, que foi de uma forma virtual, sobre essas empresas, como que é feito toda essa apuração, por que vocês não responderam os requerimentos da Assembleia, e não é nem só um CNPJ da associação, que é importante falar, mas até de deputados, de parlamentares eleitos, por que vocês não respondem? Então, isso tudo vai ser perguntado, só que você vai ter o espaço sem interferência para você responder sobre isso. Então, o espaço vai estar sempre aberto, porque uma coisa que a gente tem, Géder, um orgulho que eu tenho, que esse veículo nosso aí tem 3 anos. Ano passado a gente fez uma sabatina com todos os candidatos a prefeitos, com candidatos a prefeitos, inclusive, que não gostavam da nossa linha editorial porque eram questionados. Saíram de lá felizes. Por quê? Foram recebidos igual vocês foram, tanto nos bastidores, quanto na questão do profissionalismo. De Cordialidade e perguntar sobre a profissionalismo. cidade, mas, ao mesmo tempo, também nada... Uma coisa que eu não gosto, minha equipe está aqui nos bastidores, sabe disso, Time bom, hein? nada combinado. Parabéns, Time bom, hein? parabéns pela Nada produção, combinado, Figueiredo e Éder. Nunca vai ser nada combinado. Porque eu acho que a partir do momento que você entra nessa linha editorial, aí é melhor fechar a empresa e fazer outro negócio. Eu gosto de fazer uma coisa que de alguma forma eu vou estar colaborando. E hoje eu estou sentindo, na presença de vocês dois aí, que eu estou colaborando com os servidores da cidade e do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Então é isso aí, pessoal. Ó, você que acompanhou a gente até o fim, não se esqueça aí de seguir as nossas redes sociais. Tá na tela aqui, @ContribuinteTV, que é quando a gente faz essas entrevistas aqui. Tem o nosso jornal, que é o Carro-Chefe, Contribuinte Jornal. Siga a gente também nas redes sociais. Estamos sempre fazendo essa linha, sempre dando espaço para as pessoas, cobrindo tudo que acontece local e nacional. E sigam a página aí da Becames também. Fiquem todos com Deus. Agradeço aí a audiência de todos e até mais.